Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que eles sejam os primogênitos entre muitos irmãos. Romanos capítulo 8, verso 29. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Isso significa que o homem é parecido com Deus, ao passo de que, diferentemente de qualquer outra criatura, ele é portador de sua imagem. Gênesis capítulo 1, verso 26. Apesar disso, devemos entender que o homem em todo o seu ser é imagem e semelhança de Deus, de modo que sua plena constituição, material e imaterial, ou seja, corpo e alma e espírito, representa a Deus. O homem é uma criatura racional, pessoal, criativa e moral, com quem o próprio Deus compartilha seus atributos comunicáveis. Infelizmente, por ocasião do pecado, o homem perdeu essa imagem e semelhança do seu Criador. Deus criou o homem de forma perfeita, irrepreensível, com caráter puro e sem contaminação. Porém, o pecado distorceu e maculou essa imagem, deformando seu caráter. Antes da queda do homem era verdadeiramente livre, isso é, não estava contaminado pelo pecado. Porém o homem pecou, e a imagem de Deus foi manchada, maculada, desfigurada e completamente deteriorada. Ele se tornou incapaz de produzir qualquer justiça própria que o credencie à salvação. É óbvio que todos nós fomos corrompidos pelo pecado. Contudo, o desejo de Deus é nos restaurar ao que deveríamos ter sido originalmente. E é nisso que o verso de hoje se encaixa. Ele revela o plano divino. Aqueles que submetem a vida ao Espírito Santo serão feitos conforme a imagem de seu Filho. A palavra de Deus nos revela que essa qualidade danificada pelo pecado é em Cristo restaurada. Romanos capítulo 8, verso 29. Cristo é a perfeita imagem do próprio Deus. Colossenses capítulo 1, verso 15. Ao nascer de novo, a imagem de Deus no homem começa a ser reconstituída, de modo que o verdadeiro seguidor de Cristo torna-se como ele, em justiça e retidão. Efésios capítulo 4, verso 24. A escritora e profetisa Ellen G. White escreveu, abre aspas, a própria imagem de Deus tem de ser reproduzida na humanidade. A honra de Deus, a honra de Cristo acha-se envolvida no aperfeiçoamento do caráter de seu povo. Fecha aspas. O desejado de todas as nações, página 540. Esse processo de aperfeiçoamento e restauração da imagem de Deus que ocorre nos santos é um processo progressivo e contínuo. Ele alcançará sua plena realização apenas no dia vindouro do maravilhoso retorno do nosso Senhor. Nesse dia seremos a perfeita imagem e semelhança de Cristo. Diante dele nós nos encontramos profundamente extasiados, admirando o esplendor daquele que nos restaurou. Nesse momento, a imagem de Deus terá sido completamente restaurada em nós. No entanto, nós como cristãos, jamais devemos nos esquecer que estamos no meio de um drama cósmico. O grande conflito entre Cristo e Satanás se desenrola ao nosso redor. A batalha assume muitas formas e se manifesta de várias maneiras. E embora muitas coisas estejam ocultas, podemos entender que, como seguidores de Cristo, temos uma parte a desempenhar nesse drama e ainda podemos honrar a Jesus em nossa vida. A verdade é que muito do que acontece conosco não conhecemos as causas, mas devemos ter confiança em Deus. Ele controla tudo, e se permanecermos fiéis a Ele, um dia teremos nossa recompensa. Pois Satanás já está parcialmente derrotado através da morte de Jesus, e terá seu encerramento concluído no seu retorno,
quando voltará para essa terra em grande glória e majestade, para resgatar os santos que viveram uma vida de comunhão com Ele. Na lição de amanhã veremos que, apesar de vivermos dentro desse conflito cósmico, não podemos perder a fé nas promessas do nosso Criador. Que Deus os abençoe e até a próxima.